A série O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, já tem 2 episódios disponíveis na Amazon Prime, inclusive na Amazon Prime Video Brasil. E o que eu posso dizer, como fã dos filmes, principalmente da trilogia O Senhor dos Anéis, e não necessariamente de O Hobbit, e também dos livros de O Senhor dos Anéis, que eu li há muito tempo, é que a minha nostalgia foi engatilhada pelos 2 primeiros episódios da série, e também posso dizer que todo aquele falatório sobre o grande orçamento que foi investido nessa série, né? Tem gente que diz que é a série mais cara da história dos streamings e também da televisão mundial. Dá pra perceber na tela porque é uma série que tem uma sofisticação de produção que é rara nas produções parecidas. Então eu gostei muito dos 2 primeiros episódios e eu vou falar um pouquinho sobre eles nesse vídeo. Lembrando que esse vídeo não é feito por um fã hardcore da mitologia do Tolkien e também não é destinada a eles, porque eu não quero ninguém aqui vindo corrigir depois, não, você falou isso, mas na verdade no livro tal do Silmarillion eles dizem tal coisa, que tal personagem. Não é essa a ideia. A ideia é dar minha opinião, fazer uma análise voltada para a parte cinematográfica da série e não necessariamente se apegar a esse tipo de picuinha que eu sei que alguns fãs mais radicais gostam de pegar no pé. A série se passa milhares de anos antes dos eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis e narra o ressurgimento das forças do mal na Terra-média. Nos 2 primeiros episódios vemos o resumo da vitória sobre Morgoth, o breve tempo de paz na Terra-média, a tentativa dos elfos de conquistar o apoio dos anões para construir uma torre memorial e os avisos e busca de Galadriel pelas novas forças do mal que ameaçam a Terra-média. Além disso, conhecemos a Harfoot Nori, uma hobbit aventureira que encontra um gigante misterioso. Uma das coisas que eu mais gostei nessa série é ver o protagonismo feminino que a série dá, porque se a gente pensar que a protagonista da série, obviamente, pelo menos dos 2 primeiros episódios, é a Galadriel, que é vivida por uma atriz muito boa, que pra quem viu o Sandmold, que é aquele filme de terror da A24, já conhece, chamada Morfydd Clark, que não só dá aquele ar etéreo, aquele ar albino que a Cate Blanchett já dava pra personagem na trilogia original, como também, mesmo sendo uma atriz jovem, obviamente, ela é uma versão mais jovem da Galadriel, ela consegue transmitir através do olhar, através dos gestos, através da maneira de se mover, uma sabedoria e uma visão além dos outros personagens que a protagonista tem já desde esses 2 episódios iniciais. Além dela, a Nori, que é aquela hobbit, e desculpa se eu tô falando hobbit, porque eu sei que os Harfoots são talvez uma raça que deu origem aos hobbits, enfim. Ela é vivida pela Markella Cowenna, que é uma atriz que confere ingenuidade pra personagem da mesma maneira que o Elijah Wood e também os atores que viviam os outros hobbits principais lá na trilogia original faziam, e eu acho que esse contraponto entre a sabedoria, entre a visão e entre esse ar meio espiritual, místico que a Galadriel tem e essa infantilidade, esse espírito aventureiro e de descobrimento, né, e até às vezes meio um pouco irresponsável da Nori, acho que funcionam de uma maneira a equilibrar um pouco as diferentes subtramas da narrativa. E a terceira personagem, que eu acho que é uma personagem feminina bastante forte, apesar de ter uma participação um pouco menor na história, pelo menos até aqui, é a humana Bronwyn, vivida por uma atriz também bastante competente chamada Nazarin Boniadi, que tem talvez uma das melhores cenas desses 2 primeiros episódios, que é a cena em que ela tem um confronto com um orc e depois ela leva lá, né, numa elipse, num corte muito inteligente, ela coloca a cabeça do orc pra mostrar para os outros humanos ali da tribo, né, do vilarejo dela, que os orcs se aproximam, que as forças do mal, assim como a Galadriel tem previsto e tentado convencer os elfos de que estão se aproximando, ela também consegue ver na prática com a invasão desse orc dentro do estaleiro dela lá, da fazenda, enfim. Ou seja, 3 personagens muito importantes desses 2 primeiros episódios são mulheres, e eu acho que isso é algo muito interessante, é algo muito legal, porque se a gente for parar pra pensar no Senhor dos Anéis do Peter Jackson, 20 anos atrás, na época a gente não percebia isso de uma maneira mais evidente, mas os tempos avançam e hoje, se for parar pra pensar, é realmente um filme bastante masculino. E aí você pode estar falando, ah, mas o Tolkien já tinha escrito assim, e eles fizeram adaptações pra essa série que não deveria ser tal personagem feminino e tal. Eu sempre falo aqui e vou falar mais uma vez, filmes e séries ou qualquer obra de arte precisa estar antenada, precisa estar ligada aos seus tempos, e ser fiel à obra original é muito menos importante do que ser fiel ao nosso tempo agora, e por isso eu gostei muito dessa presença
presença e desse protagonismo feminino nesses 2 primeiros episódios. E também, claro, as 3 atrizes são muito boas e é por isso que eu acho que as personagens são as melhores até agora na série, na minha opinião, pelo menos. Gosto muito do equilíbrio entre ação e desenvolvimento de personagens, apesar de nos primeiros episódios ser inevitável que o desenvolvimento dos personagens, a apresentação da dinâmica entre eles, dos conflitos principais sejam mais importantes do que a ação, do que os confrontos necessariamente, e eu acredito que cada vez que a gente se aproximar dos episódios finais, é claro que a ação vai se tornar cada vez mais predominante na narrativa, mas assim como os filmes do Senhor dos Anéis já faziam, e tem um estudo da Kristen Thompson, que é a esposa do professor David Bordwell, né, a professora Kristen Thompson, sobre a estrutura da trilogia do Peter Jackson, que é uma estrutura dividida em breves atos de 20 minutos, em que tem um tempo de desenvolvimento de personagem, de assentar, de assimilar os acontecimentos da última batalha, e depois mais 20 minutos de ação intensa, e depois volta para esse período de desenvolvimento de personagem de novo, de assentar e sofrer as consequências pela última batalha. Essa estrutura não é replicada aqui, como eu falei, a predominância dos momentos de desenvolvimento de personagens é muito maior, mas eu acho que ainda assim os episódios funcionam nesse equilíbrio. O J.A. Bayona, né, J.A. Bayona, ele é um diretor espanhol, então J.A. Bayona é um diretor que, na minha opinião, ele tá se tornando cada vez mais um especialista em trazer elementos sombrios, em trazer elementos de horror para blockbusters de Hollywood, porque dentro dessa última trilogia de Jurassic World, por exemplo, o meu episódio favorito é o segundo e é justamente dirigido por ele, e eu acho que o que ele mais contribui para a franquia de Jurassic World é trazer esse elemento sombrio, é colocar nos dinossauros de novo algo que tinha lá no filme original do Spielberg, que é aquela coisa de não apenas a gente ter fascinação por aquelas criaturas, mas também temê-las. Então tem algumas cenas aqui nesses 2 primeiros episódios de Os Anéis do Poder em que essa ameaça dos orcs, do Morgoth, também talvez já da criação do surgimento do Sauron, tem esse ar mais de terror mesmo, né? Esse ar sombrio que o diretor traz. Eu não sei se o diretor vai dirigir ou dirigiu, né, outros episódios da série, mas ele dirige esses 2 primeiros e eu acho que isso é algo muito bem-vindo ao início dessa série. Em alguns momentos, os efeitos visuais acabam sendo computadorizados demais. É claro que tudo aqui é computador, mas eles acabam sendo evidentemente computadorizados demais. Por exemplo, no momento em que a Galadriel e os outros soldados elfos estão indo embora, quando eles são mandados embora de volta por terem, em teoria, vencido o mal, extirpado o mal da Terra-média, e a Galadriel é a única que tá realmente cética em relação àquilo, ela não acredita que eles realmente venceram, e naquele momento, com aquele barco, né, navegando ali pelo mar, o barco anda meio que sem oscilação, né, quase que num movimento retilíneo uniforme, tem uma artificialidade maior ali, mas de forma geral, mesmo tendo essas questões, a série é uma série grandiosa, os efeitos são impressionantes, é uma série bonita de ver, e ela dá algumas piscadas, né, ela faz algumas referências a algumas marcas do Peter Jackson na trilogia original, sem necessariamente emular a estética daqueles filmes o tempo todo. Por exemplo, quando ele faz aqueles travelings aéreos mostrando as montanhas, a natureza da Terra-média, ou também das outras regiões que aparecem aqui na série, ou nesses 2 primeiros episódios, são, obviamente, né, uma piscada, uma referência ao Peter Jackson, mas esses são momentos pontuais, a série consegue ter a sensação de fazer parte do mesmo universo, mas também ter vida própria e uma estética própria. Eu acho que isso é muito bem-vindo. Eu acho que no final dos 2 episódios tem 2 mistérios que permanecem, né, então cada episódio termina num cliffhanger. Eu acho isso muito legal, porque te dá vontade de assistir ao outro episódio, sempre tem um mistério, e eu acho que as 2 coisas que a gente ainda não sabe são a natureza de 2 personagens. Em primeiro lugar, o gigante que tá sendo cuidado pela Nori, que a gente não sabe o que ele é, quem ele é, quais são os seus objetivos, o que ele tá fazendo ali. Ele é um vilão, ele vai ajudar os protagonistas na luta contra o mal, e também aquele personagem encapuzado, de capa, que é visto no final do 2º episódio, que também a gente não sabe nada sobre ele ainda. Pra terminar esse vídeo, eu gostaria de falar rapidamente sobre a estrutura da série, porque se a Netflix tem optado por lançar as temporadas inteiras num dia só, como ela fez com Sandman recentemente, mas ela tem feito com todas as séries, e uma crítica que eu faço a esse formato é que as discussões, o falatório e também as expectativas que a gente cria em relação à série morrem muito rápido, porque as pessoas correm pra maratonar as séries num final de semana e elas vão na segunda-feira pro trabalho, já conversando sobre a série inteira, já conversando sobre o final da série, inclusive, e na semana
semana seguinte elas já estão se perguntando o que eu vou assistir agora. Então, aquilo que tinha, por exemplo, em algumas séries como Lost, como Breaking Bad, como Game of Thrones, que as pessoas cada semana tinham novos motivos pra conversar sobre a série e gostavam de especular sobre o que ia acontecer depois, é perdido nesse formato da Netflix. Já a Amazon Prime tem criado um híbrido, né? Um meio do caminho entre como a televisão fazia antigamente e como a Netflix faz agora, lançando não um, mas 2 episódios por semana. Eu acho que é um pouco melhor do que o método da Netflix, mas se você for pensar, uma série de 8 episódios, é uma minissérie, né? Uma série curta como a de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, poderia render discussão, poderia render engajamento durante 2 meses, 2 meses e meio, e na verdade vai durar 1 mês só. Então eu acho que é melhor, mas ainda assim eu acho que isso é um problema da série, porque a gente vai ficar falando sobre essa série apenas até, sei lá, começo de outubro, e depois a gente já vai ter a mesma reação que a gente tem com as séries da Netflix, que é pensar, beleza, acabou, agora o que eu vou ver, sobre o que eu vou falar, porque a série já se resolveu. Vou fazer vídeo sobre os outros episódios também, nesse formato aqui. Esse é um vídeo sobre os episódios 1 e 2, depois eu vou fazer então mais 3 vídeos, né? Cada vez que 2 episódios forem lançados, eu vou assistir em conjunto, um depois do outro, e vou fazer os vídeos sobre eles aqui pro canal. Se você tá interessado nesses vídeos, se você quer que eu continue produzindo esse tipo de conteúdo, dá uma força, curte esse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou desses 2 episódios, se você concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica. E claro, né, clica no sininho também para receber notificações de vídeos novos, e também me segue lá no Instagram. Por hoje eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!